Quais são os maiores erros numa sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho? Eu quero que você, advogada, fique nesse vídeo porque eu vou te ensinar as principais estratégias para você realizar uma sustentação oral perfeita, uma sustentação oral que convença os julgadores a dar provimento ao seu recurso ou negar provimento ao recurso da parte contrária. Tássia, o que é que eu preciso saber para elaborar uma sustentação oral, para realizar essa sustentação oral lá no TRT? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é, o recurso, ele cabe sustentação oral? Como nós estamos tratando aqui de Tribunal Regional do Trabalho, vamos falar do RO ou do AP. O que é isso? O recurso ordinário ou o agravo de petição. O agravo de petição, a gente está falando da execução. Em ambos, cabem sustentação oral. Antes de realizar a sua sustentação oral, quero que você perceba alguns pontos importantes. A primeira coisa, a sustentação oral vai acontecer quando o processo for para pauta de julgamento, mas antes disso, o processo foi distribuído a uma relatoria. Então, você vai elaborar um memorial e despachar na relatoria para convencimento do desembargador ou do juiz convocado na elaboração do voto. Então, foi distribuído, eu quero que você já se prepare para despachar esses memoriais. Perfeito. Agora, saiu uma publicação. O seu recurso ordinário ou agravo de petição foi incluído na pauta para julgamento. Nesse momento, você vai agendar para despachar com os demais desembargadores. Então, todos os componentes, os votantes da turma, aqueles que vão votar o seu processo. Tássia, eu preciso despachar novamente com o relator? Sim. Por precaução, você vai despachar novamente com o relator. Nesse momento, eu quero que você tenha estratégia nos seus memoriais, juntando o voto da turma, convencendo a turma de que o seu cliente, ele tem razão. Perfeito. Após isso, você vai realizar a inscrição. Você vai se inscrever para a sustentação oral. E aqui é importante que você observe como veio na publicação. Será uma sessão presencial? Será uma sessão híbrida? Uma sessão telepresencial? Isso é muito importante para a sua preparação. Inscrição feita, você vai confirmar se tem procuração ou subestabelecimento. Cuidado, não erre nisso, para você não chegar lá na hora e não deixarem você realizar a sua sustentação por falta desse instrumento. Perfeito, então você se inscreveu, você já despachou o memorial, você fez a sua inscrição e agora você vai para a sua preparação. Na preparação, eu quero que você monte a sua sustentação oral, que não será a leitura do recurso. Então, será o nosso mantra, o nosso combinado. Não lerei o recurso na tribuna. Mais uma vez, não lerei o recurso na tribuna. Por que eu estou trazendo isso? Infelizmente, ainda temos advogados que chegam na tribuna, pegam aquela quantidade de folhas ou baixam a íntegra do processo e ficam lendo o recurso, achando que isso vai fazer alguém ser convencido. Isso vai só deixar o julgador com raiva, afinal, ele tem o processo, ele já viu o seu recurso. Então, na preparação da sua sustentação oral, eu quero que você veja qual é a tese principal. Eu sempre falo aqui no escritório, também para os meus alunos, que a nossa tese principal, a nossa bengala, é isso que eu tenho que chamar a atenção. Então, se eu estou tratando de um caso em que tem vínculo, dano moral, assédio moral e horas extras, a minha tese principal vai ser o vínculo e eu vou ter uma tese secundária também. Mas, se eu não tenho vínculo, eu não tenho mais nenhum dos outros direitos, então eu preciso focar no vínculo. Ao analisar o seu recurso, você vai verificar, de fato, qual é a minha bengala, qual é a minha tese principal, e você vai desenvolver a sua sustentação oral nesse ponto. Após, você vai observar todas as outras teses e verificar o que é importante, qual o posicionamento da turma, o posicionamento da relatoria. Montou a sua sustentação oral completa? Faça um texto. Coloque desde os cumprimentos até o muito obrigada, você vai colocar ponto a ponto da sua sustentação oral. Após elaborar toda a sua sustentação, você vai treinar. Vai treinar 1, 2, 3, 4, e eu quero te dar aqui um insight extra que é o que eu faço. Você vai colocar para gravar o seu treino, para que você observe em que pontos você está errando, em que pontos você precisa elevar a sua voz, em que pontos você está ficando muito objetivo e não precisa, ou você está ficando muito prolixo e não precisa disso. Fez isso? Treinou? Ficou perfeita a sua sustentação?
Agora, você vai preparar o que você vai levar no dia. Não é esse texto. Nada de ter o texto completo, nada de ficar perdido com a íntegra do processo, não sabendo o que você vai falar. Na tribuna, você vai levar uma, no máximo 2 páginas, que é com o seu roteiro, em que você vai colocar todos os pontos que você não pode esquecer. Por que isso? Em alguns TRTs, por exemplo, o relator ele adianta o voto. Então ele pode falar assim: doutora Tássia, você está pela recorrente, estou dando provimento ao recurso no tópico tal, tal e tal e negando provimento no tópico tal, tal e tal. Deseja fazer a sustentação oral? E eu, excelência, desejo fazer a sustentação oral. Claro, você vai analisar a estratégia. Eu não vou fazer a sustentação oral dos tópicos que já foram providos. Eu posso, inclusive, falar, excelência, se não houver divergência, quero fazer a sustentação apenas dos tópicos que não foram providos. O presidente da turma pode falar, doutora, aqui no sistema não consta divergência, ou falar, doutora, consta divergência. E aí você vai selecionar os tópicos que você vai abordar. Aqui você tem que ter um pensamento rápido na hora da sustentação. Eu sempre falo, eu realizo sustentação oral praticamente toda semana, tanto no TRT como no TST. E o que eu percebo é que o pensamento rápido, conhecer o processo, conhecer a turma é muito importante. E a jurisprudência também. Então você vai realizar a sua sustentação de acordo com o que foi adiantado da sessão, da relatoria, de acordo com o que você estudou e com a sua estratégia. Acabou, não esqueça que você tem que pedir o provimento ou não provimento do recurso. Vai depender se você está pelo recorrente ou pelo recorrido. Acabando, você faz a solicitação e pronto, você aguarda. Tássia, e se houver o adiantamento do voto e eu falar não quero sustentar, apenas o registro da presença, e alguém abre divergência? Se você não falar a frase que eu falei anterior, excelência, se não houver divergência, apenas o registro, eles não vão te dar a palavra. Então, você tem que deixar claro, olha, se não houver divergência, eu quero o registro, mas se tiver divergência, eu quero o meu direito à palavra. Outro ponto importante com relação à sua sustentação oral, quero que você olhe para os julgadores. Então, é um diálogo, você está ali trazendo, você não precisa ficar assim, só lendo, porque ninguém vai prestar atenção em você. Ou cuidado com o seu tom de voz, para ele não ser tão baixo, que causa sono, ou que as pessoas sequer estão ouvindo direito, ou você vai fazer a sua sustentação oral toda no mesmo tom. Algumas pessoas, quando a gente está numa sustentação oral híbrida ou telepresencial, por exemplo, é importante que você tenha cuidado. Tem gente que mostra só a boca, ou mostra só a testa, ou então acaba ficando só aqui lendo e a câmera está aqui, então é importante que você olhe para a câmera. Tássia, mas se eu preciso olhar para o meu roteiro, você abaixa, olha o seu roteiro e volta para a câmera. Tom de voz também é muito importante, se você observar. Em alguns momentos eu falo mais rápido, em alguns momentos eu falo mais pausado, em alguns momentos eu levanto a minha voz, ou em alguns momentos eu vou abaixar o meu tom de voz, porque eu preciso trazer cada vez mais a atenção. Vejam também que eu sei aonde eu coloco as minhas mãos. Se eu estou presencial é de uma forma, se eu estou telepresencial é de outra forma. Eu preciso tomar cuidado também com a minha vestimenta. Isso fala. Lembre, você está ali sendo voz. Você está ali defendendo o direito do seu cliente. Você está ali sim para persuadir, para que os julgadores concordem com você, para que os julgadores deem razão a você, seja pedindo provimento ou não provimento do recurso. Outro ponto importante, e aí eu sempre tenho que tomar cuidado, porque senão eu estou com muita pressa, eu estou muito nervosa, e aí eu começo a falar muito rápido e ninguém entende o que eu estou falando, então cuidado. Fale pausado, mas é importante que você não seja pausado demais. Então, a sua oratória será importante. E cuidado. Se você errar, você continua falando. Se você às vezes falou, atropelou uma palavra, você pode continuar. Cuidado com o perdão. Errei. Ou cuidado com ficar procurando muitas coisas, e aí você leva um monte de papel e na hora você não faz ideia do que você faz, você fica perdida, você fica nervosa. Cuidado, verifique se as pessoas estão colocando beca. Por exemplo, no TRT 15, normalmente, na maioria das turmas, não é obrigatório você ter beca, você estar com a beca. Quando você chegar no TRT 10, a beca já fica ali, você coloca. Então, observe como é que é naquela turma, como é que é naquele TRT. E o mais importante, não se esqueça, a finalização da sua sustentação oral vai ser muito importante. Eu não quero que na sua sustentação você fique, então,
É isso. Então, eu acho que é isso. Você acha? É isso? Ei, você tá ali o quê? Você quer o provimento ou não provimento? Observe também se já foi dado o uso da palavra para você, porque às vezes o relator fala, olha, estou dando provimento para o recurso, você está pelo recorrido, excelência, eu vou fazer uso da palavra, então, pelo recorrido, eu quero aqui trazer, peraí, o presidente ainda não te deu a palavra, espere ele te dar a palavra. Cuidado com os cumprimentos, cuidado com falar em nome de, você pode cumprimentar na pessoa de. Cuidado também com querer cumprimentar todas as pessoas, falar dos livros, o quanto você admira, o quanto é uma honra estar ali. Meu Deus, já se passaram 2 minutos e você não começou a sua sustentação oral. Ou então você acaba começando a sua sustentação, então, excelências, é uma honra estar aqui, porque eu, enquanto estudante, quando era estudante, vinha aqui e admirava todos. E agora, aqui, excelência, sustentando, defendendo, meu amor, fale logo do processo, da tese. Imagina quantos processos eles não têm ali. Tome cuidado. A sua sustentação, ela tem que persuadir. A sua sustentação, ela tem que ser intencional. A sua sustentação tem que ser estratégica. Tá, se for a primeira vez, você assiste no YouTube várias daquela mesma turma, a maioria das turmas hoje de TRTs já tem na internet. Ou tá, se vai ser presencial, vá até se você tem a possibilidade, se não faça pelo YouTube mesmo, estude. O mais importante, conheça o processo. Conheça a turma, treine, treine, treine e não leve 1 milhão de papéis, porque você vai querer ler. Você pode saber tudo, mas se você leva um monte de papel, você tende a, ai meu Deus, eu vou olhar, dá só uma olhadinha. Então tenha esse cuidado. Bom, seu processo foi julgado e foi provido o seu recurso para o cliente, então agora é só aguardar. Ligue para o cliente, conte a notícia boa, aguarde o acórdão para você verificar se o acórdão de fato traz tudo que você precisa. Tássia, não foi provido, ou foi provido da parte contrária e agora, ou o acórdão saiu de uma forma que não era o que eu queria, tem omissão. Agora é o momento de você opor embargos de declaração, se tiver omissão, contrariedade, obscuridade, ou se você precisar pré-questionar. Ou, caso você não tenha nada mais para pré-questionar, está perfeito o acórdão, mas não na tese que você precisa, não dando ou negando o provimento ao que você precisa, você vai interpor um recurso de revista. Como eu faço isso? Você vai parar agora o que você está fazendo e você vai contratar o meu escritório para elaborar para você. Por quê? Recurso de revista é técnica, recurso de revista é um recurso específico e se você não souber elaborar um recurso de revista de maneira estratégica e de maneira técnica, não adianta o seu cliente ter direito. Já era. Infelizmente ou felizmente, quando nós tratamos de tribunais superiores, quando nós tratamos dos recursos com natureza extraordinária, por exemplo, o recurso de revista, a técnica, o formalismo, ele está sim acima do direito. É uma crítica que eu tenho, eu não concordo com isso, mas é verdade. Se eu não fizer a transcrição do trecho correto, não adianta. Se eu não trago a jurisprudência da maneira correta na divergência jurisprudencial, não adianta. Se eu não demonstro a negativa de prestação jurisdicional da maneira adequada, não adianta. Então aqui eu te ensinei como realizar uma sustentação oral estratégica, mas caso o resultado não tenha sido o que você quer ou esteja faltando algo, você precise de algo, você precisa levar essa demanda para o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso escritório faz a elaboração desse recurso para você e a atuação aqui em Brasília no Tribunal Superior do Trabalho. Sempre com estratégia, com técnica, com excelência e te dando todo o suporte necessário. Nós estamos aqui para te ajudar e para elaborar esse recurso que é tão técnico e realizar essa sustentação oral, despacho de memoriais no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Nosso escritório tem sede aqui em Brasília, nós também estamos em outros estados, mas a nossa principal atuação é para advogados aqui em Brasília. Nós temos diversos advogados que nos contratam para elaboração de embargo de declaração, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo interno e a atuação no Tribunal Superior do Trabalho. Nós estamos aqui para te atender. Qualquer dúvida você pode entrar em contato e eu quero que você não se esqueça, a sua sustentação oral deve ser estratégica. Lembre, o seu cliente
deu voz a você. É o seu momento de convencer o julgador. Até porque a gente até pode ter uma tese que já é desfavorável, por exemplo, no TRT, e que você sabe que só o TST vai mudar essa decisão. Mas a sua sustentação pode fazer o acórdão ser muito melhor para você recorrer. E talvez você nem precise da NPJ, da negativa de prestação jurisdicional. E vou te deixar aqui um insight extra. Se você for suscitar a NPJ, lembre, é imprescindível opor embargo de declaração. Meu nome é Tássia Prado, eu sou CEO do escritório Prado Advocacia. Nós atuamos com compliance nos tribunais superiores e no âmbito empresarial. E nós estamos aqui para atender você e para ajudar você.